Amém, igreja. Boa noite. A paz. Quem está feliz, diga amém. Quem está com Cristo, diga aleluia. Amém. Vamos receber o pastor Pedro aplaudindo a Jesus. Abra sua mão, diga: amado Senhor, o meu coração está liberado para receber o teu bem nesta noite. Amado Senhor, eu repreendo toda e qualquer intenção do diabo de roubar a minha bênção. Eu não aceito. E eu declaro, em nome de Jesus, a minha vida abençoada. Eu declaro a minha vida guardada pelo Senhor. Antes que eu pregue nesta noite, ainda em pé, eu gostaria de orar para algumas pessoas, que eu não sei quantas. É como se você passasse esse dia angustiado. Alguns sem explicação e outros por algumas situações que vocês estão enfrentando. É como se houvesse um vazio dentro de você. Você passou esse dia angustiado, uma sensação ruim. Eu queria orar por essas pessoas. Eu sei que é mais de uma pessoa. Eu queria, antes de pregar, orar por você. Eu não sei o que está passando, não sei o que está acontecendo, mas eu preciso orar antes que eu pregue, para que Deus possa liberar o seu bem sobre sua vida nessa noite. Vem aqui à frente, por favor. Vem à frente. Não precisa subir no altar, mas fica aqui na frente do altar. Essas pessoas que você passou esse dia angustiado, algo dentro de você ruim, lhe incomodando, por situações que você está enfrentando. Alguns nesse dia choraram, pediram que Deus falasse com você, que Deus te desse resposta, que Deus te ajudasse. E essa oração é um sinal de Deus para a sua vida nesta noite. Eu preciso orar por você. Eu quero orar por pessoas que estão com fortes dores na cabeça. Quem são essas pessoas? Você está sentindo agora dores nessa região. Quem são essas pessoas? Levante a mão para que eu possa orar e saber. Vem à frente, eu preciso orar. Quem está sentindo dores na cabeça nessa região? Quem são essas pessoas? Aqui? Mais alguém? Aqui na frente, eu preciso orar para essa pessoa. Coloque a mão na sua testa e na sua cabeça. Eu quero orar por você. Feche os olhos. Amado Deus, amado Senhor, eu não sei o que essas pessoas estão passando, o que lhes tem causado essa angústia, essa tristeza, esse vazio na alma, essa incomodação. Não sei de que está vindo esse mal sobre esta vida, essa tristeza, essa angústia, esse vazio na alma, essa inquietação. Quem sabe é uma situação complicada, ou o diabo querendo roubar a alegria dessa pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus toda intenção do diabo, meu Deus, toda obra maligna de Satanás. Meu Deus, tua palavra nos diz que os projetos do Senhor não podem ser frustrados. Quem sabe o diabo tem tentado frustrar os planos, os sonhos, os projetos dessa pessoa. Meu Deus, aquilo que o Senhor disse, o Senhor não volta atrás. Se o Senhor falou em milagres, em cura, em libertação, em transformação, o Senhor fará, meu Deus. Então essa oração hoje é uma oração de confirmação do teu bem. Amado da minha alma, esta pessoa não pode voltar para casa vazia, Senhor. Esta pessoa não será desamparada. O Senhor vai mostrar a tua graça e a tua glória sobre esta pessoa, meu Deus. Traga paz a esse coração. Esse mal-estar, essa dor na cabeça, essa enxaqueca, eu repreendo agora em nome de Jesus. E que haja cura agora sobre essas pessoas. Nós declaramos isso em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja. Digam amém. Que assim seja. Amém. Volte para o seu lugar. Dê um aplauso ao Senhor com alegria. Tome seu assento. 1 Reis capítulo 18. Quero ler com você a partir do verso 41. 1 Reis. Que diz: então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo.
e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, com a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Digam amém. Queridos, só atenção por alguns minutos. Nós estamos na conferência profética da batalha, e nós temos aprendido durante estas terças-feiras que nós não podemos parar de lutar. Nosso inimigo, nosso adversário, que é o diabo, constantemente luta contra nós. E é uma pena que nós sabemos disso e nós desanimamos. O diabo sabe que está perdido, o diabo sabe que está condenado, o diabo sabe que o juízo para ele já é certo, e ele não para dia e noite contra as nossas vidas. Nós sabemos que para nós há um plano de salvação, que há uma promessa de Deus, há muitas promessas inclusive, somos inúmeras vezes testemunhas dos bens de Deus sobre nós, e aí em alguns momentos nós desanimamos, nós paramos de lutar, nós paramos de confiar em Deus, paramos de exercer a nossa fé, paramos de olhar para os milagres e começamos a olhar as adversidades, deixamos de olhar para os frutos da terra que emana leite e mel, e nós ficamos a olhar os gigantes, e com isso nós paramos, e aí parando, nós desanimamos, e somos vencidos, e tem muita gente sendo vencido. Nesta semana, eu gostaria que você tivesse aprendido e continuasse a estimular e exercer a sua confiança em Deus, de tal maneira de não parar de lutar, porque aquele que não para de lutar, um dia ele vai alcançar a vitória e o bem de Deus para a sua vida. Então, nós não podemos parar de lutar. Você poderia mais animado, por favor? Obrigado. Glória a Deus. Não pare de lutar. Nesta noite, nós, na 8ª semana, é muito importante nós entendermos o que é ato profético. Nós não estamos pregando, em hipótese alguma, um evangelho raso, um evangelho barato. O evangelho que nós pregamos, que o Templo das Nações prega, é um evangelho com base na palavra de Deus. E é um evangelho com base na fé. E nós acreditamos em atos proféticos. Como igreja, nós entendemos que Deus ele se move através da nossa atitude de fé com atos proféticos. Você profetizar, você usar de uma profecia, é Deus usando você para falar algo, ou você usar a palavra de Deus. O que estou fazendo agora, por exemplo, é uma profecia. Estou anunciando a palavra de Deus. Atos proféticos é você utilizar a sua fé com atitudes, com algumas situações, com exemplos, por meios. A água, por exemplo, você pega a água e disse a vocês que trouxesse água. A água não é milagrosa. Eu não estou aqui benzendo a água e dizendo, leve a água, porque a água vai curar você. A água vai matar a sua sede. Mas se você usar de obediência e usar da palavra profética do homem de Deus que diz, use essa água no lugar da enfermidade, lá na sua casa, e Deus vai lhe honrar. A água por si só não vai fazer nada, mas a sua fé, a sua obediência, isso é um ato profético. E quando você faz isso, Deus honra a sua atitude de fé. A sua atitude de fé é um ato profético. Digam amém. Pode aplaudir o Senhor ou faça com alegria.
Ato profético é uma atitude de fé. Ato profético é uma atitude de fé em coerência com a palavra de Deus. Nós não vamos fazer nenhum ato profético que vá contra o que Deus diz, o que vá contra a palavra de Deus. Tudo que nós fizermos está de acordo com o que a palavra de Deus diz, com o que a palavra do Senhor diz. Por exemplo, eu vou trazer amanhã, digamos, uma arruda e vou dizer, eu orei nessa arruda e essa arruda vai curar você, vai libertar você. A Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre a água. Mas a Bíblia fala sobre o sal. Não é errado você utilizar disso, por exemplo. A Bíblia chega a dizer que havia uma cidade amaldiçoada, que estava debaixo de uma maldição. E o profeta de Deus pegou o sal e jogou no rio, naquela cidade, e naquela cidade, e através dessa atitude, a cidade foi abençoada. Uma atitude de fé do homem de Deus moveu a Deus. Não foi o sal em si, não é a água em si, não é o óleo em si. O óleo não precisa ser exclusivamente da Terra Santa. Pode ser o óleo aqui mesmo do galo, né? Antigamente nós usávamos muito o óleo de oliva, né? Ficava um cheiro nas pessoas. Hoje a gente usa as essências, mirra, né? Óleo mesmo, as essências de óleo. Não precisa ser exclusivamente o óleo lá na Terra Santa. Pode ser um azeite que nós utilizamos aqui, com mirra, ou outro tipo de óleo. A gente ora, consagra. E a nossa fé não é o azeite em si, não é o óleo em si, mas é a sua atitude de fé. Quando você faz isso, não é que isso vai mexer com Deus. Isso, primeiramente, vai mexer com você. Vai mexer com a sua fé. Vai mexer com o seu coração. Vai mexer com a sua coragem, com a sua determinação. E se tem uma coisa que move Deus, são atitudes. Deus, não é que você move Deus, mas Deus se movimenta quando você se movimenta. Deus se agrada de atitudes de fé. A Bíblia está cheia de exemplos assim, de pessoas que se movimentaram e Deus se comoveu com a atitude delas. Deus se moveu de íntima compaixão. E essas pessoas foram abençoadas por isso. Digam amém. Você pode aplaudir a Jesus? O faça com alegria. Ato profético é você fazer uma declaração de fé. Ato profético é você colocar agora, anunciar agora algo que está por vir. Ato profético é você tomar uma atitude agora. Isso não deixa de ser fé, já é ato de fé, ato profético. É você tomar uma atitude agora que você acredita que vai vir, que vai acontecer. Por que você unge? Porque você crê na cura. Por que você pega a água? Porque você crê que algo vai acontecer quando você tomar a água. Quando você passar a água, jogar a água no pátio, vai ser um sinal de proteção. Você crê que o que vai acontecer, de fato vai acontecer. E isso mexe com a sua fé. E quando mexe com a sua fé, os milagres acontecem. Deus se manifesta. Tem pessoas céticas. Eu não acredito em nada. Isso não vai resolver. Bom, como não vai, como você não acredita, então não acontece. Mas se você acredita, acontece. Se você como mãe, como pai, orar pelo filho e você acreditar que eles serão abençoados, eles serão abençoados. Mas se você disser não adianta orar, não vai adiantar orar mesmo, porque você não está usando a sua fé. Mas se você utilizar da sua fé, se você tomar uma atitude, acreditando que o que você está fazendo é coerente com a palavra de Deus, Deus vai honrar você, você pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde, a promessa de Deus vai se cumprir sobre sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor, faça com alegria. Digam amém. Sabe o que acontece com Elias? Elias, ele tinha dito para o rei Acabe que não iria chover. E por 3 anos não choveu. E chegou o momento que depois dos 3 anos, Deus disse, vai lá e diz para o rei que vai ter chuva. E ele foi lá e disse para o rei, se prepare, nós lemos no texto, se prepare, porque vai vir chuva.
vai lá, coma, beba, porque vai vir chuva. Enquanto o rei foi comer e beber, para onde foi Elias? Elias foi para o Monte Carmelo. Diga, Elias foi para o Monte Carmelo. O que ele foi fazer lá? Ele foi orar. Ele foi fazer ato profético. Sabe o que acontece com a maioria de nós? Por que as coisas não acontecem? Porque nós ficamos como o rei Acabe, só comendo e bebendo. A gente não jejuma, não ora como deveríamos orar. A maioria das pessoas nas igrejas, elas não oram como deveriam orar. Elas não buscam a Deus como deveriam buscar. São pessoas que fazem promessas com Deus, dizem, Senhor, a minha vida vai mudar. Elas só dizem, mas elas não fazem a atitude. Elas não praticam. Elas só dizem da boca para fora. Não há uma atitude genuína na sua vida. Elas só dizem, eu quero que mude. Mas não basta apenas você verbalizar. Você verbaliza, você fala, mas você pratica aquilo que você disse. E você busca a Deus, e Deus é o segredo de toda a vida, de toda a graça, é Deus. E as pessoas, a maioria, elas não querem buscar a Deus. Nós vivemos um tempo de graça. Eu conheci uma pessoa que passou aqui pela igreja, que dizia, não precisa jejuar, não precisa orar, porque Jesus já pagou o preço por nós. Eu não preciso mais jejuar, eu não preciso mais orar. Só que quando você olhava a vida desse camarada, uma vida toda arruinada, destruída, sem a graça de Deus. A vida pessoal, sem fundamento. A vida familiar, uma desgraça. A sua vida espiritual, sem uma comunhão com Deus. Aí você entende por que a pessoa diz que não precisa jejuar, não precisa orar, porque Jesus fez tudo por nós. É claro que Jesus levou sobre si todas as nossas doenças. Mas escute, querido, quando você jejua, quando você ora, quando você usa a sua fé, aquilo que já está no prometido por você, para você, se consolida, se confirma. O filho, escute, o filho, ele já está garantido a herança do seu pai, se o pai o tiver. Senão fica a dívida, né? O filho, já na qualidade de filho, ele vai receber os bens do pai e da mãe, quando o pai se ir, ou em vida ainda. Mas se ele é um filho querido, esforçado, esse pai terá prazer de dar além do que o pai poderia dar. Se é uma filha querida, especial, uma filha dedicada, o pai e a mãe farão um esforço descomunal para dar para o filho, para a filha, além do que podem dar. Quando você faz isso como filho de Deus, você utiliza da sua força, da sua fé. Não é a sua fé que vai mudar a Deus. Repito, não é a sua força que vai mudar a Deus, mas isso vai mudar você. Você vai ser uma pessoa diferente. Você vai encarar a vida com outros olhos. Você vai encarar dificuldades com outros olhos. Você vai olhar dificuldades e você não será vencido por elas. E quando você não é vencido por elas, você se torna uma pessoa abençoada. Digam amém? Glória a Deus. Fazer um ato profético é você utilizar de meios que sinalizam o que Deus tem para você e aquilo que você quer. A sua confiança em Deus. A prática daquilo que você vê para o futuro. É isso que Elias faz. Elias vai para o Monte Carmelo buscar a Deus. Ele não vai só comer e beber, como fez o rei. É isso que nós devemos fazer. Nós precisamos orar mais, buscar Deus, nos fortalecer. Porque quando você está fortalecido em Deus, aquilo que eu estou falando a você, você diz, eu tomo posse dessa palavra. Pode ver, quando você está em comunhão mais com Deus, você compreende mais o mundo espiritual. Você fica mais sensível ao mundo espiritual. Você cresce espiritualmente. Quando você está mais próximo de Deus, as coisas não te abalam com facilidade. Você encara o mundo com outro olhar. Você encara as lutas com outro olhar. Você tem o fortalecimento para vencer,
Quando você está fortalecido em Deus, aquilo que é pregado, você toma posse do que é pregado. E você vivencia o que é pregado. Quando você se afasta de Deus e fica fraco, espiritualmente, você desanima, não tem força de vir à igreja. Aquilo que está sendo pregado, você diz, isso não é para mim, isso não vai acontecer, não adianta. É como se não produzisse efeito a palavra de Deus em você, porque você está fraco, porque você está distante de Deus, porque você deixou de buscar a Deus. É muito importante nós orarmos, queridos, nós jejuarmos, nós tomarmos uma atitude de fé, ungir a casa, ungir os filhos, trazer fotografia, orar, colocar o nome na lista da colheita, fazer pedido de oração, declarar, dizer, confiar. Essas atitudes são atos proféticos. E essas atitudes, elas demonstram a fé que você tem. E é isso que Elias faz. Ele vai para o Monte Carmelo, e ele vai orar a Deus, ele vai buscar a Deus. E ele vai colocar a cabeça entre os joelhos. E alguns dizem que esse sinal era o sinal de dar à luz, que as mulheres utilizavam para ter os seus filhos. E é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai gerar no seu coração a chuva que Deus tinha anunciado. Digam amém. O que às vezes nós fazemos? A gente diz, irmãos, nós vamos fazer tal coisa. Nós vamos construir o anexo. Ele não existe, ele não existia no plano material, mas pela fé nós já tínhamos no projeto a intenção. Bom, está aqui. Você visualiza antes, você pensa nele antes, você vai trabalhar por ele, você vai orar por ele, e você vai gerar na sua alma, no seu coração. Queridos, aonde são gerados os sonhos? No nosso coração. Na verdade, Elias, ele declarou a chuva, mas essa chuva não existia no plano físico, ela só existia no plano espiritual. Às vezes nós declaramos coisas que não existem no plano físico, ela só existe no plano espiritual. Mas quando você gera em você, no seu coração, no seu espírito, a partir dali, elas podem se tornar uma realidade. Digam amém. Dê um aplauso ao Messias com alegria, porque ele merece. Eu gostaria que nesta noite você gerasse no seu coração o que você deseja da parte de Deus. Você trouxesse à existência aquilo que você deseja da parte do Senhor. Claro que aquilo que você desejar vai estar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Você não vai desejar a mulher do outro. Você não vai desejar o mal para o próximo. Você vai desejar o que é bom. Aquilo que é coerente com o que a palavra de Deus diz. Quando você faz isso, Deus honra você. Digam amém. Atos proféticos é você tomar atitudes que vão anunciar coisas que estão por vir, que não existem no plano físico, mas que já existem no plano espiritual. Abra sua mão, por favor, como ato profético. Já existe no plano espiritual o que você deseja da parte de Deus. E agora vai existir no plano físico aquilo que você deseja da parte de Deus. Feche a sua mão e diga, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Ele, o faça com uma alegria. Escute, Elias, ele vai gerar aquilo que ele anunciou, que Deus tinha dito. Ele vai orar e ele manda o seu servo e olhar para ver se via a nuvem. E ele foi 7 vezes. Foi apenas na 7ª vez, escute, que apareceu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Escute, há curas que Deus ele vai fazer agora. Você coloca a mão, a gente ora e Deus cura na hora. Há curas assim, há milagres assim. E não quer dizer que esta pessoa que foi curada agora, ela tem mais fé do que as pessoas que vão ser curadas em processo. Você sabia que tem pessoas que elas têm a mesma fé, não é que tem menos fé, mas o mover de Deus naquela vida é daquela maneira. Tem gente que chega hoje na igreja e Deus transforma essa pessoa no momento. Eu conheço pessoas aqui assim, que chegaram aqui e logo foram transformadas.
E eu conheço muitos irmãos que estão sendo transformados até hoje. É um processo, digam amém. Há curas que Deus Ele estabelece naquele momento. Tuf! E há curas que Deus vai abençoando com o processo. Eu não sei como é que Deus vai fazer na sua vida. Eu sei que Ele vai curar você para a glória dEle. Isso vai acontecer na sua vida e já está acontecendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Ele e o faça com alegria. A questão aqui é que algumas pessoas desanimam. Elas vêm um dia, vêm 2 dias, vêm 7 semanas e não... Poxa, o pastor disse que Deus iria fazer, eu estou tendo fé, eu estou confiante em Deus, eu estou orando, mas eu não estou vendo acontecer. Isso é um processo. Em algumas situações, não é que você não tem fé para ver agora. Em algumas situações, se demora mesmo. Por que entender isso? Bom, tem coisas que não se explicam. Em algumas pessoas, Deus trabalha assim, com o processo, com o tempo. O certo é que vai vir. O que você e eu não podemos fazer é desanimar. Digam amém. Nós não podemos desanimar. Em hipótese alguma, você não pode desanimar. Você tem que continuar utilizando da sua esperança e confiança do mesmo jeito. Deus utiliza os atos proféticos para manter a nossa fé acesa, para manter a nossa determinação em alta, para nós não pararmos, porque a grande maioria, se Deus der tudo em seguida, a gente relaxa, a gente para, se acomoda, e você sabe que as coisas que você consegue com mais sacrifício, você dá mais valor. Você pagou aquela televisão em 15 vezes, você cuida dela. O carro em 36 vezes, você cuida mais dele. Ah, vai lá, rapidinho, dá um cheque lá, à vista. Tanto faz, você não valoriza. Agora, quando você paga um preço, você valoriza. A empresa é muito fácil, é só ir lá e estabelecer a empresa e já ir ganhando milhões. Agora, quando você tem que abrir, pagar um preço e estar lá e cuidar e lidar, você valoriza o seu dinheiro. Você valoriza o que você tem, o seu empreendimento. Isso Deus utiliza com a gente. Por isso que Deus, a grande maioria, não dá assim instantaneamente. Você tem que seguir com a cabeça entre os joelhos, orando, clamando, chorando, visualizando, gerando em você o que você quer, deseja, o que você quer, a nuvem. E aí, a primeira vez não vem, a segunda vez não vem, o primeiro ano não vem, o segundo ano não vem, o terceiro ano não vem. Mas um dia vai vir. Digam amém. E quando vir, vai ser de uma forma abundante. Diga, levante sua mão e diga: eu acredito no meu milagre. Por favor, diga: eu acredito no meu milagre. Diga: ele vai vir. Diga: ele já veio. Você pode aplaudir a Jesus ou faça com alegria. Escute. Há um momento em que Jesus ele vai curar um cego, e outras ocasiões, Jesus dizia: vai, a tua fé te curou. Para o cego de Jericó, por exemplo, Jesus, ele disse isso. Então, seja segundo a tua fé. O que você quer? Quero ser curado, Senhor. Então vai, a tua fé te curou. E o cego que estava na porta de Jericó, foi curado. Já outro cego, Jesus cospe no chão e faz um lodo e coloca nos olhos do cego. Isso é um ato profético. Jesus não precisava utilizar o lodo, o cuspe. Não precisava disso. Ele poderia fazer como fez inúmeras vezes, só dizer. Em algumas situações, Jesus não precisava nem dizer. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Jesus nem disse nada. Ela simplesmente tocou na orla da vestimenta de Jesus e ela foi curada do fluxo de sangue que havia 12 anos. Mas em algumas situações, Jesus utiliza de meios para estimular a fé das pessoas. Deus tem muitas maneiras de trabalhar na vida do seu povo. Deus tem muitas maneiras de estabelecer seus milagres. Deus pode agora usar
qualquer utensílio aqui, ou não precisa usar nada e curar você. Mas se Deus quiser, inclusive, Ele pode utilizar da medicina, dos recursos humanos, inclusive, para te abençoar também. E não deixa de ser Deus te abençoando. Digam amém. Alguém que queira fazer o mal contra nós, se torna em bem, se torna em bênção. Digam amém. Porque você confia em Deus, porque você acredita que veio de Deus. Aí às vezes algumas pessoas, eu senti de te abençoar, de te ajudar. Na verdade não foi a pessoa, foi Deus. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Então não é a pessoa que tem um bom coração. Na verdade foi Deus que quis te abençoar, usando aquela pessoa. Quando você vai lá e abençoa alguém, não é você por si só. Na verdade é Deus que tocou em você. Então Deus está por trás de tudo. Digam amém. Dê um aplauso a Ele com alegria. Ele merece. Eu gostaria que você tivesse a sua fé estimulada em Deus. Que você tivesse a confiança em Deus de tomar atitudes que mexesse com a sua confiança em Deus, com a sua esperança em Deus. Isso é uma arma poderosa, atos proféticos. Alguns anos atrás eu fiz um ato profético de um dízimo. O que eu ganhava de salário eu dei como dízimo. Fiquei naquele mês sem salário e eu disse, isso vai ser um dízimo profético. O dízimo profético era o que eu ganhava na época. Eu disse, o que eu ganho hoje vai ser o meu dízimo no futuro. E eu fiz isso uma ocasião, há muitos anos atrás. O meu salário da época, eu dei todo ele como um dízimo profético. Passou alguns anos e Deus cumpriu o que eu tinha feito como ato de fé. Quero perguntar nessa noite, alguém aqui já fez um ato profético que Deus honrou você, para que alguém não diga, isso é conversa do pastor. Alguém aqui comigo? Levante sua mão bem alto. Por favor, levante a mão. Bom, então, há muitas testemunhas. Quanto a testemunho, não tem como se negar, amém? Você pode glorificar ao Senhor. Deus honra atos proféticos. A Bíblia fala em Josué capítulo 6 sobre a derrubada dos muros de Jericó. Deus manda Josué e todo o povo caminhar em volta de Jericó por 7 dias. E no 7º dia, caminhar 7 vezes. E eles faziam isso caminhando e cantando. Parecia uma loucura, mas por que isso? Bobagem. Tem muita gente que critica igrejas que utilizam de meios como o que nós fazemos. Pega a sua carteira de trabalho. Para que bobagem? Para que isso? Mas quando você vai ver a Bíblia, está repleta de atitudes de homens e mulheres que fizeram coisas que aos olhos humanos pareciam estranho, mas Deus honrou a sua atitude. Quando antes de nós, acontece inúmeras vezes, antes de nós conquistarmos essa terra, aqui esse terreno, eu um dia vim aqui e estava cercado com umas placas e mato dessa altura, e eu entrei aqui um dia, sozinho, tirei os sapatos e eu disse, Senhor, tua palavra diz aonde nós colocamos na planta do nosso pé será nosso. Os vizinhos do prédio ali olhando, tomando chimarrão, um dia de tarde, esse cara tá doido, né? Nós estávamos lá na frente. E eu um dia vim aqui, tirei os sapatos, caminhei aqui, orei e disse, um dia isso aqui vai ser nosso. Eu nem sabia de quem era o dono. E depois os irmãos se lembram que nós orávamos todos os domingos no final do culto, em direção a esse terreno. Quem lembra disso, por favor? Ai, meu Deus, glória a Deus. Se lembra que uma virada de ano, nós cercamos esse terreno, lembra disso? Nós cercamos esse terreno, parecia uma loucura, parecia uma bobagem. Nós cercamos esse terreno, demos as mãos e oramos, declarando que isso seria nosso. Onde é que nós estamos hoje? Os nossos olhos contemplam algo que nós visualizamos, geramos há anos atrás. Não existia no plano físico.
só existia no plano espiritual. E aí, só que para existir no plano físico, teve que ser gerado no nosso espírito, no nosso coração. E agora se tornou uma realidade. Digam amém? Deus honra isso. Talvez algumas pessoas possam dizer para você: bobagem, não adianta, 7 semanas. O que você vai fazer lá, essas igrejas lá? Bobagem. Não, meu amado, não é bobagem. Por 7 dias, Josué cercou Jericó com o povo cantando. Ora, Deus poderia muito bem dizer: caia o muro de Jericó, e automaticamente caírem. Deus poderia fazer isso. Mas Deus queria estimular a fé daquele povo, porque foi aquele povo que conquistou a terra prometida, aquela geração que conquistou a terra prometida. Então Deus queria gerar ali homens corajosos, confiantes em Deus, para dar todo o crédito a Deus, porque eles iriam desfrutar de uma terra que iria manar leite e mel. Quando você confia em Deus, dá todo o crédito a Deus, Deus pode te dar muito mais, porque tudo que vir, você vai entender que não foi por você, mas tudo veio para Deus e por Deus. Então, Deus não terá nenhum receio de derramar sobre você bênçãos extraordinárias, porque você e eu não vamos acreditar a nós vamos acreditar a Deus, porque foi a Ele que nós buscamos por muitos dias, por muitas semanas, por muitos meses, por muitos anos. Então, a glória nunca vai ser nossa, a glória sempre vai ser dele. Você pode aplaudir o Senhor? O faça com alegria. Você pode melhorar o seu aplauso? O faça com alegria. Meus irmãos, eu acredito que quando você pega foto da sua família e diz: Senhor, aqui está a minha família. Alguns não estão perto de mim, visita eles agora. E você usa desse ato de fé, de dizer: Senhor, eu oro agora para que eles sejam abençoados. Eles serão. Eu acredito que quando você pega, por exemplo, uma peça de roupa de um parente seu e diz: eu vou lá levar para o pastor orar. E essa roupa que representa a pessoa, Deus vai abençoar essa pessoa pela sua atitude de fé. Deus vai honrar essa pessoa, embora esteja longe. Inclusive, nem use a roupa, mas representa a pessoa. Essa atitude sua é um ato profético. E isso é uma arma poderosa contra o diabo, para liberar as bênçãos. E também uma arma de proteção, porque protege a nossa esperança em Deus, protege a nossa fé. Ao mesmo tempo que é uma arma de guerra, de combate, que libera os bens, também é uma arma de proteção, porque isso guarda a sua fé, o seu bom tesouro, a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus. Digam amém? Escute, atos proféticos, eles mexem conosco e mexem com Deus. Atos proféticos liberam os bens de Deus. Não tenha medo, receio de fazer isso. Quando nós dissemos: meu irmão, olhe pela fé, vamos fazer tal atitude, não tenha medo de fazer. Acredite na palavra do homem de Deus que está dizendo. Acredite na palavra de Deus que diz que o que você fizer pela fé, crendo, você vai receber, há de receber. Digam amém. A Bíblia está cheia de atitudes que Deus não precisava utilizar meios. Era só Deus falar. Mas Deus utilizou de meios. Quando você vai ver a vida de Moisés, por exemplo, ele é um homem que Deus utilizou ele de várias maneiras para abençoar o povo. Deus usou, por exemplo, a atitude dele de dizer: estende o teu cajado em direção ao mar, ele vai se abrir. Deus não precisava fazer desse meio. Deus poderia dizer: mar se abre, e automaticamente o mar se abrir. Mas Deus usou esse meio para estimular a fé do líder e ao mesmo tempo a fé do povo. Digam amém. Essa noite eu quero declarar a você que o ato profético que nós fizemos nessa noite, eles se tornarão uma realidade. E os seus olhos irão ver
os seus olhos irão contemplar aquilo que nós estamos declarando nesta noite. Aquilo que você, pela fé, está vendo, crendo que vai acontecer. Você toma posse disso, dê um aplauso ao Senhor com alegria, porque Ele merece. O Monte Carmelo é um monte extraordinário. Quando você está no Carmelo, você tem uma experiência inigualável. Eu já estive nesse monte, alguns anos atrás, orando. Levei daqui os pedidos de oração para o Monte Carmelo. Você tem uma vista extraordinária do lado esquerdo do Mediterrâneo. E foi de lá, da onde o servo de Elias viu a nuvem. É um local de batalha, de guerra. Porque foi nesse local, nesse monte, que Elias venceu os 400 profetas de Baal e os 450 de Astarote. Foi nesse monte que Elias desafiou 850 falsos profetas que enganavam o povo de Israel. Foi nesse lugar que Elias orou a Deus e Deus mandou fogo do céu. Foi nesse monte que Elias, ele reconstruiu o altar. Ele pegou 12 pedras, fazendo um ato profético das 12 tribos que estavam divididas, inclusive. Elias é um profeta, é o primeiro profeta da linhagem da nação de Israel, que estava dividida. A nação de Israel agora como 10 tribos. Mas Elias pega 12 pedras representando a união das tribos, as 12 tribos. Elias faz um ato profético, utilizando 12 pedras. Israel, na verdade, estavam as 10 nações separadas. Mas ele pega 12 como um ato profético, como símbolo de unidade. Porque Deus abençoa a unidade. Deus diz que na união do povo, na união dos irmãos, Deus ordena a sua bênção. Por que é importante nós estarmos juntos na igreja? Porque você utiliza da fé do seu irmão, da sua fé, da confiança. Você olha para um lado e vê um chorando, você olha para um lado e vê outro clamando, você olha para um lado e vê um testemunhando, você se anima com isso. A união dos irmãos, Deus estabelece a sua bênção. Nós vamos orar nesta noite. Nós vamos fazer atos proféticos nesta noite. Nós vamos unir a nossa confiança em Deus. E nós seremos movidos por Deus. Nós seremos fortalecidos por Deus. Você que entrou hoje desanimado, você vai sair hoje fortalecido. E quando você declarar algo da parte de Deus, você não vai mais declarar desanimado, sem confiança. Você vai declarar com confiança, e a tua confiança vai gerar um milagre na sua vida. Digam amém. Já disse a vocês que a minha vida é repleta de atitudes, de atos proféticos. Muitos atos proféticos, de nós fazermos e Deus honrar aquilo que se faz. Eu quero que você faça isso, que você possa ter essas experiências com Deus. De você sair e dizer, eu vou vender hoje para essas pessoas aqui. E colocar o nome das pessoas. Você colocar alvos, você colocar metas. Eu quero chegar daqui a tantos anos e ter isso da parte de Deus para a glória de Deus. Eu quero daqui a tantos meses sair dessa situação. Para isso eu vou jejuar, eu vou orar. Por exemplo, no começo, fazem quase um ano, 6 meses, 7 meses, 7, 8 meses, que eu precisava do mover de Deus. Uma situação aqui na igreja que eu precisava de uma ajuda de Deus. E eu fiz um ato profético, eu disse, por 6 anos, eu não vou tomar refrigerante, porque eu gosto de refrigerante. Eu gosto de refri. Que diga a Coca-Cola, terrível, maldita, né? Eu disse, eu vou fazer um ato profético na praia, na férias. Eu estava de férias. Moxa, em férias você tem que comer, beber e descansar, né? E nas férias, no verão, eu disse, Senhor, eu faço esse voto contigo aqui.
Se o Senhor me der resposta, por 6 anos, eu não vou tomar refri. Por 6 anos. Você lembra daquela situação lá? Pois é. Se passaram 90 dias, 3 meses depois, eu tive a resposta positiva da parte de Deus. E eu continuo no propósito com Deus. Quando eu for jantar lá e almoçar, prepara o suco, tá? Prepara bem o suco, para que haja abundância no seu celeiro. Você for aplaudir o Senhor, faça isso com alegria. Glória a Deus. Atos proféticos, eles mexem com Deus. Meu Deus do céu, não pode ser verdade. Como é que tu não me avisou a hora, rapaz? Jesus Cristo. Eu gostaria que nesta noite você tomasse de atitude de fazer atos proféticos da parte de Deus. Pegue aquela foto daquele carro que você deseja e cole ele na sua parede. Diga: Senhor, um dia eu vou ter esse carro. Senhor, um dia o Senhor vai me dar isso aqui, ó. E vai ser para a tua glória. Faça ato profético na sua célula. Tem 10 pessoas na célula. Coloque 15 cadeiras. Coloque 5 a mais. Essas cadeiras serão ocupadas bem breve. Ore nas cadeiras vazias. Ore nas cadeiras vazias. Você quer uma cura da parte de Deus? Diga: Senhor, vou fazer um voto contigo, um propósito. Tantas semanas de oração por isso. E eu já declaro que estou sendo abençoado. Querido, você será abençoado. Alguém pode ir dizer contra isso, falar contra a sua fé, mas a sua fé é coerente com a palavra de Deus. O que importa é o que Deus está dizendo. Se Deus diz que isso é válido, então nós vamos fazer. Eu acredito que há uma espécie de demônios que só sai com jejum e oração. Então você tem que jejuar e orar. É o que a Bíblia diz. Eu acredito nisso. Então há situações que você tem que jejuar. Você tem que orar e dizer: Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Eu acredito que tem situações financeiras que só serão resolvidas quando você fizer atos proféticos financeiros. Senhor, eu vou dar esta oferta por tal situação. E assim acontecer. E você cumprir o propósito. Eu acredito que Deus só pode tirar algumas pessoas de algumas situações quando elas fizerem propósitos com Deus. Tomarem atitudes que possam trazer de fato uma mudança no seu coração. Quando há essa prática, Deus se move em nosso favor. Digam amém. Que Deus abençoe você. Quero desafiar você a fazer atos proféticos. A utilizar meios que possam estimular sua fé, sua confiança em Deus. Sempre declarando a palavra de Deus na sua vida. Se tem uma coisa que é uma atitude de fé, é você declarar o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz, ela é a verdade, então ela vai se cumprir na sua vida. Digam amém? Se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus. Coloque sua mão à altura do seu estômago, por favor. Não do coração, do estômago. A Bíblia chama essa região de âmago. Eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você gere algo agora no seu coração que você deseja. Com sinceridade, com verdade. Aquilo que você deseja da parte de Deus, se é para a glória de Deus. Gere agora no seu coração. Gere agora no seu âmago, no seu espírito. Amado Senhor, nós estamos fazendo atos proféticos nesta noite, Pai, e nós cremos que eles vão se cumprir. Nós geramos agora pela fé, Senhor, coisas que já existem no mundo espiritual e que agora venham existir no plano físico, Senhor. Declaramos sobre nossas vidas, Pai, os nossos propósitos, que eles serão gerados, Senhor, que eles virão. Podem parecer pequenos no início, mas bem breve serão abundantes para a Tua glória. Em nome do Senhor, que assim seja. Amém?